Muito bem, muito bem. Mais uma temporada de Uma Graça de Podcast. Nós estamos agora entrando na sexta temporada desse programa de ensino e pioneirismo. E hoje nós estamos aqui com um casal ilustríssimo, Valquíria e Hugo Francato. Gente boa demais da conta. Oi, pessoal. Primeiramente, a gente sempre gosta de agradecer mais uma vez o aceite de vocês em participar desse nosso programa, que está realmente tendo uma repercussão muito positiva no que diz respeito a ilustrar a vida de cada um de nós com a vida dos outros. As experiências que vocês relatam como pioneiros realmente têm enriquecido muito a experiência daqueles que ainda não tiveram essa oportunidade e privilégio. Então, eu sempre digo isso no início do nosso programa, desse episódio, que nós aqui não apresentamos os convidados, por mais ilustres que sejam. Os próprios convidados é que se apresentam. Porque, claro, ninguém vai falar melhor deles do que eles mesmos, né? Então, Valquíria, Hugo, sintam-se à vontade para se apresentar. Quem é a Valquíria? Quem é o Hugo? Oi, pessoal. Então, eu sou a Valquíria, como o padre unicamente ele falou sem dar spoiler, né? E eu sou a Valquíria Francato. Originalmente, eu era a Valquíria Sarmento, que era solteira. Lá no Espírito Santo, o pessoal me conhece agora, né? Lógico, é Francato, né? Já há muitos anos. E eu moro aqui na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, desde 98, mas eu nasci no Espírito Santo, na comunidade convivi a infância na comunidade de Jardim Colorado, né? Que a Virgínia já teve aqui, a Espinacé já falou, enfim. Eu conheci a fé muito jovem, mas eu acho que ainda eu vou deixar aqui para o Hugo falar a parte dele se apresentar também. E já chegou na minha vez? Chegou. Rápido assim? Chegou. Ela falando pouco é novidade. Bom, eu sou o Hugo Francato, a gente é casado, como vocês podem perceber. O sobrenome é o mesmo, não é à toa, assim, a gente casou mesmo. Eu, ao contrário da Valquíria, eu nasci, né, aqui na região, nasci em Mojimirim, cresci em Mojimirim, agora um pouquinho em Mogi Guaçu, perto ainda, né, para mim, para a cidade do lado. Vim de uma família que realmente não tinha uma pegada religiosa muito grande, né? Era uma família cristã, mas aquele cristão brasileiro, né? Que, assim, diz que é cristão, mas mais para inglês ver. E até eu casar, e até minha fase, até ser adulto, assim, eu era ateu, tá? Então, não vim barrar de berço, né? Nem eu, na verdade, nem eu. O caminho aí foi um pouquinho mais tortuoso. Eu falei, né, minha infância, tudo porque eu conhecia a FEBARRA, eu tinha 9 anos, então a FEBARRA, embora eu não tenha participado, né, desde o berço, né, não tive a oportunidade da minha mãe fazer oração por mim enquanto estava no útero, né, que a gente hoje em dia sabe que as crianças que nascem em Bahá'í têm esse privilégio, mas eu me declarei Bahá'í com 9 anos, né, e a minha mãe, que é a Dona Lourdes, Dona Lourdinha, lá no Espírito Santo, figura conhecida. Meu pai não conviveu com a gente a infância, né? Era Gumercindo Sarmento, falecidos dois, mas o meu pai não era Bahá'í e a minha mãe foi Bahá'í por um curto período de tempo, né? Ela foi Bahá'í pouco tempo. Ela deixou de ser Bahá'í ao longo da minha juventude. E aí, ao contrário, né? O Hugo nasceu numa família cristã E os pais dele. E os pais, o pai e o padrasto, a mãe e o padrasto dele agora são Bahá'ís. Mãe de uma Rosângela, meu pai não deu tempo de virar Bahá'í, ele faleceu há muito tempo já. A Lívia tinha um aninho. A Lívia tinha 1 ano de idade, então ela já está com quase 19 agora. Ele faleceu em 2006. Mas a minha mãe e meu padrasto Alexandre, né, agora recentemente eles se declararam Bahá'ís também. Aqui da minha casa. Aí, assim, na infância, né, Pava, a gente tava, eu, pelo menos, a gente teve uma infância muito parecida em alguns pontos,
porque eu nasci no Espírito Santo, numa região de favela mesmo, assim, um lugar muito paupérrimo. Então, quando eu era pequena, assim, com 5, 6 anos, eu achava que, tipo, Deus tinha que vir para a gente de alguma maneira, tipo, ele como se fosse um super-herói para salvar a gente, né? Assim, eu tinha essa ideia de que Deus, de alguma maneira, pudesse me salvar. Então, com 5, 6 anos, eu já queria ter uma religião. Então, eu fui em algumas igrejas, frequentei catecismo, mas aí eu questionava muito as professoras do catecismo, e aí elas me colocavam de castigo, uma situação meio assim, até que a minha mãe chegou para mim e falou assim: mas por que você está fazendo isso? Por que você não gosta do catecismo? Eu falei: não é que eu não gosto. É que quando eu vou lá, a professora fala muito do diálogo, da figura maligna, e eu estou procurando Deus, procurando um Deus. Vamos lá. Eu estava. Tocou o alarme, Padre. Eu esqueci do alarme. Não, tudo bem. Mas, Você enfim, vamos lá. estava falando que a professora falava muito do diabo, do demônio, mas você estava procurando Botava medo na coisa gente, boa, né? O né? diabo, o pecado, aquela coisa toda. E eu perguntei para ela, eu falei assim, mas e Deus? Se Deus é tão forte, é tão potente, por que? Porque o Deus que eu estava procurando, ele tinha que ser bem poderoso, não podia ser qualquer Deus para me tirar daquela situação que eu vivia, né? Então eu falei assim, mas e Deus? Se ele é tão poderoso, por que ele não vai lá e mata o diabo e acaba com isso, né? Aí ela falou, não, porque Deus não pode fazer isso. Eu falei, não, mas como assim? Deus não pode fazer, então tem alguma coisa que se Deus seu não pode fazer, então eu acho que não dá certo para mim, porque eu preciso de um Deus muito poderoso mesmo, eu falei com ela. Aí ela falou assim, mas não, mas não pode, porque Deus não vai acabar com o diabo, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, o que você está falando para mim, então é que nem o He-Man e o Esqueleto, né, um desenho animado da época, que um é da força do bem, outro é da força do mal, mas os dois têm a mesma força, e eu acho que tem que ter um Deus mais forte que qualquer coisa. E aí ela me colocou de castigo, né? Aí chamou minha mãe, aí minha mãe chegou lá, o que foi, o que aconteceu, você estava de castigo no catecismo, como é que você conseguiu isso, né? Aí eu cheguei e expliquei, mãe. Aí eu falei desse negócio do movimento de esqueleto, a minha mãe falou, tudo bem, você não precisa mais ir no catecismo, não. Vamos procurar uma outra religião, então, para você. E aí eu fui em igreja evangélica também, aí sempre perguntando, era muito pequena, e aí eu ia lá na frente, falei com o pastor lá, então, por que vocês gritam aqui, né, nessa igreja específica, que eles faziam muito barulho? Ah, ele riu e falou assim, porque Deus é velhinho, e a gente tem que falar alto. Ele respondeu desse jeito. Aí eu falei, vixe, eu não posso ter um Deus surdo, eu preciso de um Deus que me escuta. Estava difícil de encontrar o Deus, hein, que você estava procurando, né? Pois é, estava difícil. Aí, quando eu estava eu comecei a estudar com Testemunho de Jeová. E aí, Testemunho de Jeová, foi diferente para mim, porque eles me deram a Bíblia. Então, eu podia pegar a Bíblia, eu podia ler, eu podia ver eu mesmo. Então, eu achei isso bem interessante de eu poder pegar a Bíblia. E aí, quando eu estudei um tempo com eles, mas aí meu primo conheceu a Dona Tuba e tinha uns encontros de jovens lá em Vitória, e aí ele começou a ir nesses encontros de jovens, aí chegou um dia na minha casa e falou, olha, eu sei a religião que você está procurando e eu vou te levar lá. E eu tinha 9 anos, falei, vamos, então vamos. Aí eu fui até a sede de Jardim Dourado e era uma festa de 19 dias. Aí tava seu Lídio, tava a Tereza, a Geninha já não morava mais lá e tal, mas tava a Dona Isaura e figuras Todo esse assim. pessoal que você está citando aí, Dona Tuba, seu Lídio, Dona Isaura, todo esse povo é Bahá'í, né? Sim, estavam na sede, isso, estavam todos na sede. E aí eu cheguei, sentei, eu lá no auge dos meus 9 anos de idade, minha irmã e tal, a gente estava lá sentando, ouvi a festa de 19 dias, a parte devocional, depois aí teve a parte administrativa, depois teve a parte da consulta, a hora que deu a parte da consulta eu falo pouco, eu levantei a mão e disse, eu quero perguntar um negócio, o que você quer saber? Eu falei, como é que faz para ser Bahá'í? Aí eles falaram assim, que bonitinho, você quer ser Bahá'í? Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. É um assunto muito sério, eu preciso assinar que eu sou Bahá'í, que eu tenho que levar para minha mãe e não pode ter volta. Eu não posso voltar atrás depois, então tem que estar no papel assinado. Eu quero um documento que eu sou Bahá'í, para depois não ter volta. E aí... Valquíria, mas o que você encontrou na fé Bahá'í nesse período
que te deu essa coragem de querer ser também? Porque você Foi tá... uma vez, foi na primeira vez, na hora que eu vi a consulta e a hora que eu olhei aquele quadro que tinha na sede de Haifa, né, que tinha a Monte Carmelo, eu falei, nossa, se existe um Deus, Deus mora nessa casa. E aí eu falei assim, não tem outro lugar no mundo que Deus pode morar que não é nesse lugar. E aí quando eu vi a consulta, que as pessoas podiam falar, e que, eu falei, nossa, Deus vai me escutar por consulta, eu vou poder consultar com Deus. Então, assim, na hora que eu vi isso aí, foi assim, uma festa de 19 dias. Eu não sabia direito quem era Bahá'u'lláh, eu não sabia, mas a hora que eu vi a consulta e que eu vi a figura a imagem de Haifa, né, do Monte Carmelo, do túmulo do Carmelo, Santuário né, do Bab. o Santuário do Baba. A hora que eu vi o Santuário do Baba, eu falei, essa é a casa de Deus, só pode ser. Não tem outro lugar para Deus Coisa morar se não for incrível. esse lugar. E aí na hora da consulta que podia falar, eu levantei a mão que eu queria ser Bahá'í. Aí ele falou assim, aí todo mundo falou, não, mas então se você quer, você já. Eu falei, não, vocês não estão me entendendo, eu tenho que assinar, eu pedi um documento que eu era Bahá'í para levar para casa. Eu não ia saber explicar para minha mãe, com as minhas palavras, o que era, né? E aí eles procuraram na sede, tinha um cartãozinho antigo de declaração para criança. Rosa. Aí meu filho preencheu, eu assinei, ele assinou autorizando, cheguei em casa, entreguei a declaração para minha mãe e falei assim, mãe, eu sou isso aqui, ó, sou Bahá'í. Ela, misericórdia, onde essa menina se enfiou? E aí no dia seguinte ela foi na sede saber o que era, que eu tinha feito, que sociedade essa que eu tinha entrado, trazido. Aí foi mas de qualquer maneira minha mãe também se interessou pela identificou, né? fé, minha irmã. Mas aí um detalhe nessa época que é muito interessante, que eu era, como eu falei, né, a gente era muito pobre, passava fome e tinha muitas dificuldades, mas muitos desafios, assim, coisas além da pobreza, tinha muita violência familiar na minha casa, mãe tinha problemas psiquiátricos, né? Então, assim, agressiva, meu pai é alcoólatra, abandonou a gente tinha alguns parentes bem problemáticos na nossa volta, e a partir do momento que a gente entrou na comunidade Bahá'í, embora a comunidade Bahá'í nunca tenha levado uma cesta básica na nossa casa, as coisas começaram a melhorar de uma tal forma, minha mãe arrumou um emprego, a gente passou a viver numa casinha do lado na proximidade, um quarteirão da sede Bahá'í, e a gente começou a ter aula Bahá'í, a educação Bahá'í através das aulas Bahá'í. Então, eu e minha irmã começamos a ter uma educação Bahá'í por conta da comunidade Bahá'í, porque a minha mãe não tinha estrutura, minha mãe batia muito, fazia uma série de crueldades com a gente, assim, em função da doença psiquiátrica dela, né? Sim. E ocasiões, assim, terríveis mesmo, de tentar até se suicidar e levar a gente junto nisso, enfim, era muito pesado. Mas a comunidade Bahá'í acolheu a gente, né? A gente cresceu ali, então levava para a campanha de ensino, tinha uma banca Bahá'í, quando minha mãe ia bater E aí nesse momento começou a sua vida Bahá'í e praticamente uma outra vida, né? Não, exatamente. Eu saí da favela porque minha mãe arrumou um trabalho através de um contato Bahá'í, arrumou um trabalho para uma amiga, inclusive, da Julinha. Tinha um pai que precisava de cuidados e a minha mãe tinha essa questão de enfermagem, então ela estava controlada na época em relação à doença psiquiátrica dela, então ela começou a trabalhar nessa casa. A gente morava com esse senhor, chamava ele de Vovô Paulinho, inclusive, e era do lado da sede. Então, assim, a gente ia nas festas 9 dias. Teve festa 9 dias que eu me lembro de ter ido, eu, seu Lídio e a minha irmã, sabe assim? Nós duas crianças e ele de adulto, e a gente fazia festa 9 dias na sede Bahá'í, nós três. Muito Então, legal. assim, Essa história eu sei que tem muitas vertentes aí. Mas o Hugo também não nasceu em família Bahá'í. Como é que é esse pedaço da sua história, Hugo? Conhecendo a fé, como é que você se interessou? Hã? Talvez a gente tenha uma boa história para contar. Mas o Gustavo tem contado o começo, né? Então, também vim de uma família bem pobre, né? Família muito, muito, muito humilde. Claro, não tão humilde quanto a da Valquíria, né? Porque não tínhamos exatamente uma favela em mais nenhum, mas a gente é bairro periférico, casinha simples, sem carro, sem casa, sem, né? Sempre pagando aluguel. Meu pai sempre de emprego.
problema sério com o alcoolismo, né? Que ele acabou até levando a vida dele muito, muito precocemente. E, assim, eu como filho único, né? Então, eu e minha mãe aí encaramos uma boa barra, né? Comecei a trabalhar com 15 anos, né? Na época eu trabalhava dia, estava à noite, era até comum isso na época. Assim, eu sempre tive uma visão em relação à religião muito crítica, na verdade. Eu aprendi desde muito cedo, desde muito jovem, a gostar de ciência, a gostar de história, a gostar assim, de conhecer os fatos que acontecem no mundo, que aconteceram. Então, eu lembro que eu era, né, uma criança na escola, por exemplo, aí a gente tinha aula de história e ensinavam para a gente sobre o que aconteceu no período da Inquisição, né? Aí que a Igreja Católica fez isso, aquilo, e torturou e matou, não sei o que tem. Gente, como que pode uma religião fazer um negócio desse? Amando da religião, né? Aí a minha mãe, então vamos para a igreja. Eu falo, como assim? Você quer levar para a igreja? Olha o que os caras fizeram. Então eu era muito crítico quanto a isso, né? E outra coisa que eu pensava gente, espera aí, eu sei, todos os meus amigos são cristãos, eu nasci, depois eu cresci, né, nos fundos da casa da minha avó, que morava num bairro extremamente católico, lá em Mojimirim, no bairro da Santa Cruz. Já tem uma igreja enorme lá no bairro. Eu pensava, a gente aqui no Brasil, ok, é comum, todo mundo é cristão, porque se convencionou, porque é a religião mais popular. Mas eu vou ser cristão por causa disso? Se eu tivesse nascido no Irã, eu seria muçulmano só porque eu nasci no Irã? Tipo, não porque eu escolhi, não porque eu resolvi pesquisar, e daí eu mesmo escolhi a religião, né? Se eu tivesse nascido na Índia, eu seria hindu ou alguma coisa do tipo. Então, gente, eu não quero seguir uma religião só porque, assim, só porque todo mundo segue. Posso escolher. E eu pensava, vai que eu escolho uma, e essa uma que eu escolhi é errada. Não, o certo era o pessoal da ilha, sei lá, de É Madagascar. como se a maioria das pessoas, inclusive nós, éramos religiosos por hereditariedade, né? Isso. Eu me Se é lembro, por exemplo, cristão, é cristão. eu lembro de uma vez que eu fui na casa de um amigo, eu era criança, coisa de escola, fui lá para ver um jogo de futebol. Aí, assim, tinha uns 12, 13 anos, a mãe dele perguntou para mim, Hugo, e que religião que você é? Aí, quando eu abri a boca para falar, esse amigo meu atrás dela, só falou, católico, né? Encerra o assunto. Aí eu, católico. Ai, que bom! Ai, porque é complicado trazer uma pessoa de outro credo aqui para dentro de casa. Então, eu encarava a religião como muito... E uma criança, era criança, né? Sim. E quando a Valquíria me conheceu, né, quando a gente começou a namorar, para ela, não sei, acho que era um desafio, ela vai poder falar melhor. Porque ela queria, né, ensinar a fé Bahá'í para o mundo, ela quer ainda ensinar a fé Bahá'í para o mundo. Tá certo, nós deveríamos ela querer encontrou também. em mim, né, e ela encontrou em mim uma porta fechada, né, porque a gente podia passar horas e horas e horas falando sobre qualquer assunto, mas eu simplesmente não dava abertura para ela para conversar sobre religião, porque eu já tinha essa definição de religião na minha cabeça. Falava, você não vai mudar. Então, assim, ok, você vai, eu respeito a sua religião, mas eu não quero escolher uma religião. E, assim, Isso já era uma espécie de preconceito bem alimentado, né? Mas assim, Pablo, eu nesse ponto, eu tenho um pequeno adendo. Assim, ele falava que ele não falava que ele era ateu, ele falava que ele era agnóstico. E ele falava assim: se existe um Deus, ok, ele fica lá, eu fico aqui e tá tudo certo. Aí o que acontece nessa fase, né? Que ele falou assim, só que eu falei assim, ó, só que tem um negócio, tem uma incompatibilidade aqui. Se você a gente vai namorar e casar e tudo mais, um dia a gente quer pensar em casar, você não pode me impedir de fazer nada que eu queira fazer para fé, tudo bem? Não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Falei, tá bom. E aí eu falei, quando eu tiver filho, eu vou querer educar os filhos na comunidade Bahá'í, né, nos princípios Bahá'í. Ele falou, não, mas aí eu não quero que você adestre nossos filhos.
Aí eu falei, então nós vamos combinar que nós não vamos ter filho, porque eu não vou poder ter filho e não educá-los. Então, a gente vai... E isso eu mantive até eu ver que começou a utilizar essa regra do adestramento, né? Então, assim... Mas aí... No caso, ficou nesse acordo. Só que, em contrapartida, na FEBARRAI tem uma oração ao esposo, que abre os olhos espirituais do esposo. Então, quando eu comecei a namorar com ele, como eu não sabia se Bahá'u'lláh ia ou não, ia dar certo ou não, eu já comecei a fazer essa oração, que eu já fazia antes para qualquer esposo que eu fosse ter. Então, eu já fazia essa oração de precaução, vamos falar assim. Sim, e aí, certo. Quando essa oração é muito específica, abre os olhos espirituais, e faça que ele enxergue, e tal. E eu, 2 anos que a gente namorou, eu fazendo essa oração. Casamos 2 anos antes, eu fiquei grávida, né, que ele já estava flexibilizando essa regra da educação, aí fazendo essa oração. Então, quando a Lívia fez 1 ano, um pouquinho antes da Lívia fazer 1 ano, antes dele declarar que ele vai chegar lá, aí ele foi indo, e aí aconteceu uma série de eventos, né? E aí esses eventos culminaram com a aparição dele. Mas aí esse adendo, que quando esses eventos estavam acontecendo, eu ficava assim, Bahá'u'lláh, tô fazendo oração, Bahá'u'lláh, assim não dá, né? E aí ele vai contar, e vocês imaginam que eu tava lá, conversando, falando, não, Bahá'u'lláh, bom, passando uma moto, peraí. Não, tô tudo bem. Não, Bahá'u'lláh, assim não dá. E aí aí ele vai contar como é que foi que ele chegou nessa situação aí dele se declarar. Ok, a gente namorou 2 anos, tudo certo, a gente casou jovem, né? Eu tinha 20 anos quando eu casei. E a gente casou porque quis, tá? Comparado que muita gente pensou na época, né? A gente casou porque a gente achou que era o próximo passo. Era o próximo passo. Então, a gente casou. E logo, assim, a gente não tinha muita coisa não, tá? Quando a gente casou. E eu perdi o meu emprego e a Valquíria perdeu dela. Quando nós casamos, e eu, Bahá'u'lláh, eu tô fazendo oração, Bahá'u'lláh. Ela perdeu o emprego logo depois do casamento, e eu perdi o meu um pouco antes do casamento. Na época, eu era só um atendente de balcão de uma loja de informática. E eu estava estudando para aprender como que se consertava um computador. Tá? O ano era 2002, então estava tudo meio no começo ainda, essa questão de informática, né? Eu estava estudando. Quando a gente fica velho, a gente fala, né? Quando eu peguei, que era tudo mato, era tudo mato nessa área. Foi nessa época que eu te conheci. Exatamente, foi nessa época. Aí, o que a gente casou, né? Ok? E eu só tinha basicamente uma moto, que era a moto que eu usava para fazer a manutenção. Tipo, eu ia na casa das pessoas para consertar o computador delas. Então, eu usava essa moto. Era bem no começo, eram os primórdios, né? Eu estava ainda divulgando o meu trabalho. A gente pagava aluguel e tudo mais, os 2 perdendo serviço, estávamos com seguro-desemprego. E eu tinha feito um concurso na prefeitura de Mogi Guaçu, mas não tinham me chamado ainda. Então, tinha, assim, uma série de desafios e a gente tinha a moto. Deixa eu agora fazer um pequeno parênteses, porque nessa época que você trabalhava numa loja de informática e começava já a querer metido a consertar computador e tal, e consertava, de fato. Aí, uma vez, você esteve na minha casa para consertar um computador, e nós conversamos muito tempo. E aí, quando você saiu, eu virei para a Verônica. Você ainda não era Bahá'í, pelo que me lembro. Aí eu falei, Verônica, esse menino é Bahá'í. Ela falou assim, ele é Bahá'í? Eu também sabia, Pada. Eu falava isso para ele. Eu falei, não adianta você falar. Você é Bahá'í. Não sou. Mas por que eu estava dizendo? Porque a gente tem essa acha que tem essa premonição de descobrir quem é Bahá'í, quem não é. Isso é uma bobagem. Mas por que eu disse isso? Pelo seu caráter, entendeu? Pelo seu jeito. Eu lembro que você trabalhava também como frentista num posto de gasolina. Falei, esse menino é muito trabalhador, ele conserta computador e ainda trabalha num posto de gasolina. Mas então, só que o posto de gasolina foi exatamente o minuto seguinte desse problema. A gente casou, então ele perdeu o trabalho, eu também. Segura no posto de gasolina que a gente chega aí nesse instante. Você já me deu o gancho, né? O que acontece? Roubaram a minha moto.
E eu fazendo oração, Barra lá, abre os olhos do meu esposo, não era para roubar a moto. Olha, lembra do seguinte, gente, nós sabemos disso, mas a gente não sei por quê, parece que esquece. Se eu peço paciência, o que Deus vai mandar para mim? Uma pessoa para Ninguém. encher a paciência, para me incomodar. Exatamente. Você está rezando muito, está pedindo muito a Deus as coisas, Deus manda prova. Mas Isso, mas vai vendo, olha os caminhos de Deus, como fala, é uma linha reta, mas a Sim. gente enxerga na hora que está vivendo como se fosse tortuoso, né? Pois Então é. roubaram a moto Então, e ele teve que trabalhar nesse... então vou mencionar palavras ocultas quando o Bahá'u'lláh escreveu que as provas, as tribulações, as dificuldades, exteriormente é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia. Então, muitas Exatamente. vezes, essas grandes dificuldades pelas quais nós passamos e vamos passar, é às vezes aparentemente fogo e vingança, mas que Deus é esse que está fazendo isso comigo? Eu sou tão bonzinho, eu mereço muito mais do que esse sofrimento, mas por fora é isso, mas por dentro é luz e misericórdia. Quantas vezes a gente passa por certas dificuldades que sem elas a gente lá na frente não conquistaria o que conquistamos, né? Mas sim, então aí o Hugo roubaram a moto. está consertando o computador, roubaram a moto dele. Aí eu fiquei com uma bicicleta. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, bicicleta. Só que não dava muito certo, porque chegar, ele tinha que esconder a bicicleta, que ele chegava suado para fazer a manutenção. Deixa ele contar. Vai. Aí, né, comecei a fazer bicicleta e logo em seguida, um posto de gasolina que eu tinha entregado meus currículos, quando eu perdi o meu emprego, né, isso alguns meses antes, me chamou para uma entrevista. Bom, vamos lá, né? Já dá tudo errado mesmo, vamos ver o que eles têm para falar comigo. Aí eu fui, né? Meio desencanado. Aí eles me passaram o horário. Ó, aqui a ideia é que você trabalhe das 6 da manhã até 1h30 da tarde. Aí eu pensei, se eu vou trabalhar das 6 da manhã até 1h30 da tarde, eu vou ter a tarde e a noite livre, que eu vou poder trabalhar e continuar fazendo, né? Os meus conceitos em computador. E com o dinheiro que eu vou ganhar aqui, eu junto para comprar minha outra moto, né? E foi o que aconteceu. Então, eu consegui, né, com o dinheiro ali do posto, consegui combinar os dois trabalhos. Aí, a mãe do meu padrasto... Esse emprego de 6h30 a 1 era o posto, né, de gasolina. Gasolina. Para trabalhar de frentista, tá? Frentista. Aí a Dulce, a mãe do Alexandre, ela me emprestou, ela tinha um dinheiro, ela me emprestou na confiança, eu não tinha crédito no banco, não tinha nada. Porque ele precisava da moto para ir para o trabalho, porque era de madrugada, não tinha ônibus. E de bicicleta, ele ia ter que pegar a pista de bicicleta, era bem perigoso. Eu peguei algumas vezes. Então, ela emprestou para ele parar de pegar a pista de bicicleta. Comprei uma motinha usada, né, bem baratinha. Com o dinheiro do posto, paguei ela em coisa de 6 meses, já estava pago. Acho que eu nunca comprei um veículo tão rápido na minha vida. A gente pagou com todo o salário dele no posto naqueles meses. Até então você não era Bahá'í, né, Hugo? Não, eu fazendo oração, Paulo. Então nós não podemos perder de vista que esse período da vida sua e de Valquíria, vocês estavam recém-casados, começando a vida, é a trajetória de um pioneiro, hein? De um casal de pioneiros. Eu tenho optado por vir como pioneira para cá, na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, lá em 1998. Isso, então, quando eu vim fazer essa questão do Instituto... Não, você já era pioneira, você já era. Ele está no caminho. Ele está no caminho. Já era. E ele estava no caminho, tinha casado com uma pioneira. E a questão da moto, aí você vai entender Eu não tinha nem me candidatado para isso, tá? Isso aí foi plano de cima. Ele só casou comigo. Isso aí ele veio junto, veio no pacote de casar comigo. Então, ótimo. Aí eu percebi que dava para conciliar essa época, né? Que foi a época que eu fui na sua casa, com o computador, dava para conciliar o trabalho no posto de gasolina, que era um trabalho de domingo a domingo, tá? A gente trabalhava domingo, feriado, Natal, Ano Novo, com a minha profissão de técnico em informática e aspirante, né, técnico em informática. Então eu falei, quer saber? Eu sou jovem, a gente era jovem, a gente tinha 20 e poucos anos, meses de casado, fazendo a vida, vamos trabalhar, por que não trabalhar aí das 6 da manhã até 10 da noite, né? E foi assim que eu fiz.
E nessa época, eu, como boa pioneira né, que tentava ser, eu abria minha casa para Fireside e o seu Sultani vinha, né? E aí ele só tinha uma dia da semana à noite que ele fazia as coisas em casa. Então eu marcava o Fireside para o dia que ele estaria em casa. Só que quando chegava a Ângela e o seu Sultani em casa para fazer a reunião de oração e o Fireside, ou se trancava no quarto, ele não queria ouvir falar desse negócio de Bahá'í, não queria saber, não queria, né? E aí ele se trancava no quarto e não queria ouvir falar. Falei, mas você pode fazer. Ele falava, pode fazer como você quiser, mas eu não vou participar. Aí, nesse posto de gasolina, tinha um movimento muito forte, assim, nas 6 da tarde, onde o rush, o pessoal está indo para o trabalho e saindo do trabalho. E a gente ficava muito tempo, assim, de pé, conversando, um frentista com o outro. E tinha um frentista, né, que era até uma pessoa que eu gostava muito, e ele era terrivelmente evangélico. Nossa, terrivelmente. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente no sentido que era um evangélico muito forte, muito dedicado. Fervoroso. Fervoroso. Muito feio, com muita força na crença dele, né? E a gente conversava bastante, tinha bastante tempo para conversar. Aí a gente conversava. Ok, ele tinha seus 24 anos, tinha acho que uns 6 filhos já, umas 2 esposas diferentes, 2, 3 diferentes. Tinha trago droga. Ex-drogado, ex-viciado, ex-bandido, tudo, né? E agora tinha se convertido e tudo mais. Deus tinha perdoado ele do céu, segundo ele. E ele ficava me falando, né, Hugo, porque você vai pro inferno. Oi? Por que eu vou pro inferno? Eu tô casado. Eu não faço nada de errado, não traio minha esposa, eu não... A gente não bebe nada pra ninguém, a gente não bebe. Nem fumar eu fumo, não faço nada. Ah, mas você vai em show de rock, você gosta de rock, rock é música. Oi? Peraí, eu que sou, assim, sou o máximo certinho que eu consigo, não quebro nenhuma lei, né? Tento fazer tudo com caráter, com bondade. Eu vou pro inferno porque eu gosto de ouvir rock. Porque eu já fiz muita coisa errada, mas Deus me perdoe, agora eu só escuto um louvor. Mas você, com essas músicas do demônio, não tem escapatória, você vai pro inferno. E aí eu pergunto, mas de onde você tirou isso? É da Bíblia. E eu fazia estudo da Bíblia com o seu Sultani. Não, na Bíblia não, né? O pastor me falou. O pastor falou, mas tá na Bíblia. Porque ele nunca leu. Mas estava na Bíblia. Tudo ele falava, não, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Porque na Bíblia diz que se você ouvir rock, você vai pro inferno. Então, gente, mas tinha rock há 2.000 anos atrás? Você nem sabia. Ok. Aí, e assim, essa conversa rolou por meses, tá? E eu só tive a oportunidade de conhecer esse colega porque a gente trabalha junto. Porque roubou a moto. Porque roubou a moto. Roubou a moto, assim, que eu trabalho no posto, e conheci essa pessoa. Aí, falei, Valquíria, aquele senhor que vem aqui, o seu Sultani, você falou que ele dá uma aula de estudo bíblico, né? Como que funciona? Tem que pagar? Tem que... Não, ele faz de graça, é só combinar com ele. Aí eu combinei com ele. Aí começou a estudar a Bíblia porque ele queria Isso. Você queria ter conhecimento para argumentar com o cara. Mas entra naquela parte importante que você conhece, quer dizer, que você começou a sentir que realmente esse Bahá'u'lláh realmente é um emissário de Deus, né? Isso. Comecei a estudar a Bíblia com o seu Sultani, uma pessoa, né, excepcional, assim, pioneiro também, entendeu? Falar. Ele me deu o livro O Ladrão da Noite para ler, que eu li, sei lá, em 3 dias, o livro. E aí eu tinha material para... Argumento para... Contra-argumentar. No terreno dele. Né? Assim, eu deixava ele sem... Como assim? Né? Tem isso na Bíblia? Não, que o pastor nunca me falou. Falou porque não é interessante para ele. De repente você deveria buscar... independentemente, né, por espontânea vontade, é a verdade, né? Olha só, começando com princípios bahá'ís. E foi então, lendo O Ladrão da Noite, tendo esse convívio com o seu Sultani, pra você ver, casado com a Valquíria, né, que não é qualquer uma, a Valquíria é a Valquíria. Foi nessa oportunidade que eu comecei a falar, mas peraí, quer dizer que na fé bahá'í eu não tenho que escolher uma religião, quer dizer que todas as religiões estavam certas, cada uma no seu período? É que ele nunca tinha deixado ele explicar, ele não queria ouvir. Quer dizer... É aquela história de santo de casa, né? Ele não queria ouvir. Ele falava, não, eu converso com você sobre tudo, menos sobre Deus. Isso. Então quer dizer que a fé bahá'í, ela
prega a igualdade entre homens e mulheres, A ciência, a religião. o balanço, né, exato, entre a ciência e a religião, né, que elas têm que conviver em harmonia. A gente pensa tudo que eu acredito. Aí a gente chegou um ponto que o seu Saldanha falou, então... E ele ia nas festas, passou aí nas festas 9 dias. Chegou um dia que o seu Saldanha falou, você tá numa festa 9 dias, vamos resolver isso, assina aqui. Você é Bahá'í e acabou. Você é Bahá'í. É só você se falar, você já é Bahá'í. Né? Aí ele se declarou. Muito bem. Álcool, já tive que mudar nada. Mas aí só lembrando, gente, que quando essa questão de assinou aqui, isso é um cartão, porque tem muitos amigos que não são Bahá'ís e que assistem esse Uma Graça de podcast. Então, mas assim, aquele documento lá que eu falei lá atrás, que você é um RP, vamos falar Bahá'í, que você assina e você passa a rodar nessa estatística, né? Isso é uma formalidade administrativa, mas que é importante para que realmente conste o número de Bahá'ís, endereço, telefone, coisas pessoais, né? Mas aí você se torna Bahá'í. Pode me tornar Bahá'í. E agora, aí pulo do gato. Vamos só resumir. Roubaram a minha moto, aceitei o trabalho no posto de gasolina, conheci a pessoa no posto de gasolina que me incentivou, né, de uma forma meio diferente, a aprender um pouco mais a Bíblia, e me aprofundar na fé Bahá'í, e me tornei Bahá'í. Então, agora você tem que ter muito agradecimento, fazer oração para os evangélicos, porque esse povo é de Deus e ajuda a gente a compreender. Né? A gente tem a cereja do bolo agora. Agora é a cereja do bolo. Roubaram a moto dentro do condomínio onde a gente pagava aluguel. Então a gente tinha processado o condomínio para ter a moto de volta. Era um condomínio de baixa renda, tinha um controle muito porco de entrada e saída. Né? Tinha câmera que não funcionava. A gente processou o condomínio na época, sem muita perspectiva, mas processou. Nesse período que eu me tornei Bahá'í, a gente ganhou o processo. E o condomínio me pagou o valor referente à moto que me roubaram. Só que a Lívia já tinha nascido com 1 ano de idade. E não foi só isso. Lívia, porque é a primeira filha de vocês. Isso, a Lívia, nossa primeira filha. Ela estava fazendo aniversário de 1 ano. Aí me ligaram no telefone, né? Era comum, porque eu consertava o computador. Em seguida, falar do Bahá'í. Muita gente me ligava. Aí falou... Só que é uma coisa em comum, né? Ela estava fazendo 1 ano de idade. Aí me ligaram, a gente quer falar com a Lívia. Né? Então, a Lívia, ela está numa fase em que ela tá aprendendo a falar ainda. Acho que você não vai conseguir. Tudo bem, porque aqui é do supermercado, e você estava aqui, você preencheu uns cupons, né? E colocou na nossa urna, e você estava concorrendo a uma moto 0 km. E a gente está ligado para avisar que você ganhou. Você preencheu o nome da sua filha, então você ganhou a moto no sorteio. Então, e aí quando ligaram, ele ganhou essa moto, né? E no sorteio, então o Bahá'í lá tirou uma moto quando eu comecei a fazer essa oração, tudo lá, ele falou, não, tá bom, então ele vai conhecer uma pessoa que vai estimular ele a estudar, e aí quando ele conheceu e se declarou, o Bahá'í lá devolveu em dobro 2 motos pra gente, 1-0. Literalmente em dobro, né? Literalmente. Ganhou a moto de sorteio, 0, ganhou o valor da moto que foi roubada pela justiça. Que coisa incrível, né? Tá vendo? Em seguida que ele se declarou, aí o sorteio aconteceu e ele ganhou. E aí teve um período que vocês estavam... Tudo isso aconteceu, vocês morando, você, pioneira, Hugo, agora Bahá'í, morando em Mojimirim. E aí teve, nesse período, vocês moraram no bairro da Saúde, né? E teve muita atividade. Primeiro a gente morou no Maria Beatriz, teve um movimento de vizinhança lá também, mas isso em 2006, mais ou menos. Aí depois houve algumas percepções, algumas mudanças com relação à percepção de vizinhança, e em seguida nós mudamos para a Saúde, né? Lá na Santa Cruz Saúde. O bairro da Saúde. O bairro da Saúde, que é onde a gente morou até 2 anos atrás. E aí, conta um pouco dessa experiência do bairro da Saúde com relação ao ensino, porque tem muita coisa legal, né? Sabe? Pode contar isso aí, você pode contar com a maior propriedade do mundo. Não, então, e aí eu, na época, quando a Lívia e o Felipe estavam muito pequenos, eu tive alguns problemas com a saúde deles, e a gente, mesmo morando na saúde, eu tive
um pouco afastada, assim, de não participar de muitas atividades, sempre com as minhas reuniões de oração e tudo. Mas em 2016, a Bia me ligou, na época ela era membro de corpo auxiliar, perguntando, né, se eu podia ser nomeada como coordenadora de aula Bahá'í para criança, né, do Instituto, que tem as três, né, aula para criança, grupo de pré-jovens e a sequência de livros. E aí, se eu podia ter, porque eu dava aula, a vida inteira eu dei aula para criança, então desde os 12 anos eu comecei a dar aula para criança e dei aula para criança a vida inteira, mais de 30 anos dando aula para criança em toda a comunidade que eu morava, inclusive o Mojimirim, o Rafael, o Gabriel, o João Pedro, a Júlia, todos foram meus alunos, a Lívia, o Felipe, todos foram meus alunos aí de aula para criança durante todo esse tempo. Mas o meu serviço meio que se resumia da aula para criança, enquanto os meus filhos eram muito pequenos. Aí, quando a gente mudou em 2006 na saúde, né, a gente continuou dando aula, eu continuei dando aula. Em 2016, a gente já estava 10 anos, as crianças estavam maiores, e aí eu fui chamada para servir como coordenação de aula para criança para o estado de São Paulo inteiro. Né, e aí, com isso, comecei a ter algumas conversas com a conselheira, em reunião interinstitucional, essas coisas. E aí eu falei para a conselheira, olha, eu já saí como pioneira, quando eu tinha 18 anos, para Mojimirim, e eu não posso mudar meu posto de pioneirismo. Mas eu posso ser pioneira na minha rua. Então, se você quiser, eu posso começar a fazer uma atividade como pioneira na minha rua, retomar minha postura de pioneirismo lá atrás, quando eu saí. E aí, nisso, a gente chegou em casa, eu conversei com as crianças, falei, olha, a gente vai fazer uma atividade para pré-jovens aqui, aí a Inaê estava morando aqui na região, né, a Inaê Estrela, e aí ela falou assim, não, eu topo ser animadora desse grupo de pré-jovens, e aí a gente pegou, a Inaê e a Lívia, foi para frente da escola da Santa Cruz, lá no Polomini, chamar amigos da Lívia para fazer um grupo de pré-jovens, porque ela tinha acabado a sequência da aula para criança, tinha que entrar no grupo de pré-jovens. E aí a gente foi, porque eu falei, filha, tem que montar um grupo de pré-jovem para você, porque não tem ninguém na sua idade que vai começar um grupo, então nós vamos fazer um grupo. Fomos lá, chamamos 13 amigas dela, das quais ficaram só 2, e depois mais 16 vieram. Então, e aí montou 2 grupos de pré-jovens, então tinha grupo de pré-jovem 2 dias na minha casa. Aí depois a gente começou com esses pré-jovens jogar bola na rua, na frente eu lembrei de uma experiência de Jardim Colorado, que a gente brincava muito na rua, na frente da sede, então isso chamava muitas crianças. E aí eu falei assim, bom, então eu vou jogar bola, e eu com problema na coluna, vários desafios de saúde, tinha feito uma cirurgia, colocado uma prótese na cervical e tal, então eu ia lá, literalmente sentava e via eles jogarem bola, e era meio que o juiz, mas eu ficava ali vigiando aquelas crianças enquanto eles brincavam. Também porque o Felipe estava na fase de aprender a andar de bicicleta, e tinha um menino nessa rua, Lembrando só que Lívia é sua filha mais velha e Felipe é o caçula. Vocês têm um casal. 2 anos mais novo, exatamente. Então, ele estava na fase de andar de bicicleta e a Lívia com o grupo de pré-jovem. Nos outros dias da semana, eu ia para a rua brincar de bola com o pessoal do grupo de pré-jovens, da Inaê e da Lívia, e também deixar o Felipe andar de bicicleta, porque tinha um menino na rua de cima que brigava muito com o Felipe. E nesse período, eu andava fazendo minhas caminhadas para restabelecer minha saúde, fazendo oração em volta do bairro, e eu conversando, vai rolar. Me mostra onde é que vai ser a vizinhança, me mostra, por favor, eu quero ver onde é que estão esses jovens, onde é que estão essas crianças, porque eu estava estudando com a conselheira que a gente tinha que buscar jovens, e eu procurando, falando, vai rolar. Lembrando que esse bairro que você morava é considerado, ainda é considerado, um bairro de pessoas idosas, aposentados. E você rezando e pedindo a Bahá'u'lláh lá, onde é que estão os jovens? Os jovens, exatamente. E aí eu falava, porque tinha que ser jovem. Estava lá, a Casa Justiça chamou os jovens, eles tinham que estar lá, tinha que achar os jovens. E eu pedindo, Bahá'u'lláh, onde está o ninho desses jovens, Bahá'u'lláh? Eu falava assim, onde é que tem o ninho desses jovens? Por favor, me mostra. E aí o Felipe, um belo dia, foi andar. E a gente jogando na rua, né, brincando na rua, mas não naquela rua. E aí o Felipe um dia foi andar na rua desse menino que não gostava dele, o menino tacou uma pedra no Felipe.
Aí eu fui lá e fui brigar com a mãe do menino, como que você deixa, não sei o que. Depois eu fui para casa e falei, gente, eu não posso brigar com essa mãe, eu tenho que voltar lá e pedir desculpa. Aí fui lá, pedi desculpa, falou, olha, eu sou Bahá'í, eu me cedi, desculpa, eu vi meu filho com uma bola vermelha nas costas por causa da pedra, mas está tudo bem, eu vou começar a ficar aqui na rua, nessa rua, para eles poderem andar, então se você quiser deixar o seu filho brincar na rua, eu também vou olhar ele. E aí eu me ofereci para olhar as crianças que estavam naquela rua ali e organizar para que eles não brigassem e não se batessem. E aí nisso começou, o grupo de pré-jovens resolveu ajudar ali também a monitorar, né, essa atividade. E aí começou a rua inteira a ir para a rua, e da rua de cima, da outra, começaram a saber que aquela rua estava tendo queimada, estava tendo jogos, estava tendo coisa. E começou a vir gente, e aquilo voltava, assim, 20, 30 jovens, crianças, pré-jovens. E aí, os jovens que iam na minha casa, de terça e quinta, não iam brincar. Nessa época, até tinha uma menina de 12 anos que o Hugo falava. Como que você falava, Hugo? A sua amiga de 12 anos. Porque o pessoal tocava a campainha, batia no portão lá, aí eu ia atender e falava, Valquíria, sua amiga chegou. Não, a Valquíria pode vir brincar? Elas falavam assim. Amiga de 10, 12 anos. Minha amiga de 12 anos. Chegava, tocava a campainha, ô tio, você pode chamar a Valquíria se ela pode vir brincar com a gente? Aí eu chamava a Valquíria, e o Hugo falou assim pra mim, Valquíria, as suas amigas de 12 anos estão no portão esperando você para jogar queimada. E aí a gente ia para a rua, e aí os pais começaram a me perguntar, por que você vem? Eu falei, porque eu sou Bahá'í, eu acredito que o futuro está na educação dos jovens, das crianças, nanana. E aí, conversando, sempre falando que eu estava fazendo aquelas atividades porque eu era Bahá'í. Um belo dia, os que não iam na minha casa ali daquela atividade, começaram a perceber que por 2 dias da semana a gente não brincava e que tinha alguma coisa acontecendo na minha casa. E eles começaram a falar assim, viu? O que vocês fazem quando vocês não vêm na rua brincar? A gente não pode ver? É alguma coisa que a gente não pode ver? E aí, não, vocês podem ir, vamos pedir para os seus pais. E aí eu ia lá explicar o programa e as crianças começaram a entrar. Chegou 50 e 60 pessoas, entre crianças e jovens, todos dentro da minha casa. Na época eu tinha uma sorveteria na garagem, então se espalhou, a casa da sorveteria estava tendo atividade com jovens, os caixas do supermercado do Magui estavam sabendo também. Então foi assim, uma mobilização muito grande ali da vizinhança, das 4, 5 ruas ali, que começou a ter uma atividade muito grande. Então a gente já tinha aula de criança, duas aulas de criança, 2 grupos de pré-jovem indo para o terceiro, e abrir um círculo de estudo com os irmãos mais velhos para eles poderem estar ajudando as atividades a acontecerem também. E aí teve um mapeamento, né? Como é que é esse negócio de mapeamento? Teve. E aí, o que acontece? Quando começou essa movimentação, isso virou foco. Na minha casa, lá no Santa Cruz, né, no Saúde, a gente recebeu a Assembleia Local de Mojimirim, a gente já recebeu representantes da Assembleia Nacional, um quórum da Assembleia Nacional, conselheiros, 2 conselheiros, um conselheiro continental, que foi a Antonella, e várias instituições da fé começaram a ir lá, isso em 2016, e a gente começou a replicar algumas coisas, inclusive, nessa época a gente foi chamada para ir para Manta, para ver como estava acontecendo lá em Manta. E aí, o que é Manta? O que é Manta? Manta, no Equador. Uma cidade no Equador. No Equador, isso. E aí a gente, através dessas atividades, a gente foi chamado para ir para Manta, para conhecer como que eles faziam lá, para a gente tentar entender o nosso processo aqui também. E na volta, né, quando a gente voltou de Manta, então chamamos a comunidade, a comunidade Mojimirim inteira participou, foi muita assim, bastante gente, a gente fez um mapeamento, onde que estavam os jovens, onde que estavam, tem histórias engraçadíssimas aí desse mapeamento, a polícia veio, e a gente teve que conversar com a polícia, falar o que a gente estava fazendo, e aí os guardas, não, vocês têm que continuar, isso é muito importante, a gente abre até aqui o nosso quartel na quadra, se vocês quiserem fazer alguma coisa, mas vocês têm que continuar. Então, assim, teve muitas situações engraçadas. Tem um detalhezinho aí, nesse dia da polícia, e a guarnição da Polícia Militar, que fomos visitar, eles pediram
que quando a gente fosse fazer visitas à noite, informasse para a polícia, para que a polícia pudesse nos proteger. Exatamente, exatamente. Então, assim, num primeiro momento, a polícia veio perguntar, porque alguém tinha denunciado que a gente batia no portão, perguntava, olha, da comunidade Bahá'í, a gente tinha crachazinho, nós estamos aqui, a gente quer saber se a gente tem atividades acontecendo ali na sorveteria, e aí a gente gostaria de chamar você, o seu esposo, os seus filhos para participar com a gente, tem atividade para todos. Então a gente tinha esse discurso até que alguém ficou com medo e chamou a polícia veio, a gente explicou e a polícia realmente colocou à disposição para nos proteger, né? Então, assim, foi uma situação inusitada, eu acho que foi um desafio, aquelas coisas, né, que acabam acontecendo e que são bênçãos disfarçadas, né? Exatamente. Que a gente podia andar à noite agora que a polícia estava de escolta para a gente, né? Hugo, e como não é que foi um pouco perigoso, mas de qualquer maneira, né? A gente era tinha uma até proteção. Ô, Hugo, e como é que foi a história? Que aí vocês estão tudo muito bem com sorveteria, estão morando no bairro da Saúde, com esse monte de atividades, esse sucesso extraordinário. Como é que surgiu a ideia de sair de Mojimirim e ir de Pioneiro para Mogi Guaçu, uma cidade vizinha? A gente meio que sempre teve essa vontade, sabe, assim, de uma hora ou outra vir para Mogi Guaçu. Mas eu sempre presa nessa questão do pioneirismo, né? Isso. E aí... E a gente tinha nossa casa, né? Então a gente tinha nossa casa já em Mojimirim, e era pensar em vender casa, comprar casa, mas enfim, eu ficava procurando muito na internet, né? Casas e tudo mais. E eu queria saber que eu procurava também, mas só procurava assim, tipo um hobby, não era nada sério, tá? Só que nesse período, a Casa de Justiça fez uma carta falando para que quem tivesse algum tipo de experiência e informação de vizinhança e pudesse mudar, né, para locais que não tinham chegado em terceiro marco ainda, para poder compartilhar. Então, aí eu comecei ele procurando casa e eu pensando, né, porque assim, Mojimirim, Mogi Guaçu, eu não sinto muito que eu mudei de posto de pioneirismo, eu sinto que é meio que junto. Por muito tempo foram duas comunidades trabalhando juntas até nas atividades. Então, aí eu falei assim, bom, já que a Casa de Justiça deu esse aval para a gente tentar ir para uma comunidade vizinha, para dar uma força, então ele procura a casa e tem essa questão, então vai lá, estamos à disposição, se acontecer alguma coisa que vale, que a gente vai entender que é para mudar, nós vamos, eu pensando, né? Aí ele procura. E assim, as coisas acontecem na nossa vida de um jeito que meio que elas acontecem, tá? A gente até planeja uma coisa ou outra, mas as coisas vão acontecendo. E eu até brinco com ela que às vezes as coisas não dão certo pra gente de um jeito que eu falo, gente, como que pode estar dando certo, tão certo assim, né? O que a gente tem de tão especial para dar de tão certo? Aí, um dia com a sorveteria, a Mernaz pediu um sorvete, ela tinha um sorvete especial que ela gostava, que não tinha açúcar, enfim, um sorvete bem específico. A Mernaz que já participou também aqui de uma classe de podcast. Né? E a Mernaz, morando aqui perto da sede Bahá'í de Mogi Guaçu, pediu, né, se a gente podia trazer no sábado à tarde, a Valquíria não estava em casa. Estava em Manta. Estava em Manta, a Valquíria tinha viajado para Manta. Então, chamei minha filha, falei, filha, eu vou fazer uma entrega de sorvete em Mogi Guaçu, você quer vir comigo? Vim de carro, né? Você quer vir comigo para a gente passear um pouco? Vamos lá, pai, vamos, a gente vai Mernaz, né? Porque a Lívia estava aqui no Brasil na época. Aí a Lívia veio comigo, né? A gente entregou o sorvete para a Mernaz. A Lívia sabia que eu ficava olhando casa, né? Aí saímos da Mernaz. Na esquina da casa dela tinha uma casa à venda. Uma casa grande, uma casa bonita. A Lívia olhou, olha, pai, tem essa casa aqui vendendo. O que você acha dessa casa? Eu falei, filha, essa é uma casa muito grande. Ela está além da nossa possibilidade. Nem imagina que se a gente vai ter uma casa dessa, porque a gente não tem condição de ter uma casa dessa. Tá? Aí eu falei, mas ó, vamos parar o carro aqui, paramos o carro em frente a essa casa. Só que ele gostava de ver casa. Paramos o carro em frente a essa casa que a gente está gravando. Entrei na internet, tinha um site, já deu spoiler que a gente está gravando a casa. Já dei spoiler. Entrei no site, olhei a casa, falei, é difícil. Não vou falar que é impossível, mas é bem difícil, tá? Mas a casa é bonita, né? Olha quantas fotos e tal. E beleza, ficou por isso mesmo. Tá? Voltamos para casa, e aí? Aí a Casa de Justiça mandou a carta falando que a gente podia mudar e que pudesse compartilhar com outras comunidades. Em Mogi Guaçu,
ainda estava em segundo marco. Mojimirim já tinha chegado em terceiro marco, né? Que são essas marcações que a Casa de Justiça fala, dependendo da movimentação de ensino e a quantidade de atividades que tem em cada agrupamento. E aí, eu falei assim, porque eu sei que tem barrais que estão assistindo e tem pessoas que não são barrais também, de repente, marco, não é uma coisa comum no linguajar, né, fora da fé. E aí, a Casa de Justiça tinha falado isso, a gente voltou de Manta, eu já tinha, era a segunda vez que eu tinha ido para Manta, a gente já tinha chegado em terceiro marco em Mojimirim e tal, e aí, lá, o conselheiro José Luiz, né, que é conselheiro continental aqui, não é daqui do Brasil, é lá do Equador, falou assim, então, gente, o que vocês estão esperando? Vocês já sabem como tem que fazer, o que vocês estão esperando? E depois, quando a gente voltou, né, quando eu voltei, a Casa de Justiça mandou essa carta falando para que a gente compartilhasse com cidades vizinhas, com outros lugares, se a gente pudesse sair como pioneiro. Aí, eu falei, tá, então deixa eu ver uma casa, vai, vamos conversando com ele. Ele falou assim, a gente queria uma casa que tem quintal, e minha irmã tinha vindo morar comigo, minha mãe tinha falecido, e eu peguei uma irmã que eu tenho, que ela só tem a mim, que ela tem problema psiquiátrico também, né, é um retardo intelectual, e ela veio morar com a gente. A casa de Mojimirim acabou ficando um pouco pequena, porque, embora tivesse 4 quartos, a parte social da casa, por mais que coubesse 60 pessoas, só Deus sabe como naquela casa, acabou que ficou um pouco pequena para mais um integrante da família, né? E aí a gente começou a procurar casa com quintal, e aí eu vim vendo a casa. E justamente a casa que eu vim ver era a casa que a Lívia e o Felipe tinha parado na frente, que o Lívia e o Hugo tinha parado na frente, mas eu não sabia, porque eu estava viajando quando eles fizeram isso. E aí eu vim, o corretor me mostrou a casa e tal, e eu achei a casa linda, Fábio. Nossa, mas achei a casa incrível. Porque eu pensava assim, nossa senhora, ela é 3 vezes o tamanho da minha casa de Mojimirim, eu vou ter que colocar 3 vezes mais gente aqui dentro dessa casa. E aí... E aí, eu cheguei em casa, ele chegou do trabalho, eu falei, eu fui ver a casa. Aí ele, como assim que você foi ver a casa? Não só isso, tá? Parece simples. Eu cheguei em casa no trabalho, aí recebi a notícia. Hugo, cansei de ver você ficar procurando casa aí na internet, tá? Então eu fui, liguei para um corretor, já vi uma casa em Mogi Guaçu, avisei para ele que a gente pode dar a nossa casa no negócio, ele já ligou para o dono da casa, já vieram aqui em casa, já avaliaram a nossa casa e aceitam na troca. Na verdade, olha, deixa o Hugo contar essa história direito. Foi assim mesmo. É verdade, a gente já tinha conversado sobre isso. É que daqui dessa casa eu liguei para ele e falei, Hugo, a casa é linda, mas a gente não tem condição. É uma casa assim. Aí ele falou, mas que casa que você está olhando? Aí eu falei, a casa, perto da casa da Mernaz. Mas eu já vi essa casa. Essa casa cabe para a gente pagar uma parcela dessa casa se a gente conseguir vender a nossa de Mojimirim. Aí ele falou para mim assim. Aí eu falei com o corretor, falou, depende de eu vender minha casa. Aí o corretor falou, o moço daqui aceita a casa do negócio. E aí foi ver a nossa casa de Mojimirim. E gostou. Incrível, né? São coisas assim, são histórias, são acontecimentos na vida de um pioneiro que realmente, quando a gente lê, eu sempre costumo dizer isso, nessas histórias, porque isso é uma história fantástica, né? É uma história fantástica. O desejo de um casal de sair de pioneiro de uma cidade para outra, como é que as coisas se arranjam sem esforço, né? Sem esforço. Então, cada pioneiro tem milhares de histórias. Quando a gente lê nos Rompedores da Alvorada, que é um livro de história dos primeiros 100 anos da fé no mundo, a gente acha inacreditável certas histórias. Essas histórias não pararam de acontecer. Esses acontecimentos continuam sucedendo um após o outro. É só a gente levantar, tem promessas de anjos que estão só esperando alguém falar, eu quero ensinar, eu quero que essa humanidade seja unida e que venha um bando de anjos, como diz um amigo, não são anjos mequetrefe, não, anjos especiais, que realmente conduz a gente a tudo isso. E agora vocês estão em Mogi Guaçu. E como é que é Mogi Guaçu? Como é que são as atividades? Vocês contaram um pouco da situação como era em Mojimirim, né?
como era aqui em Mojimirim. E agora em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu já tem uma outra característica, apesar de ser cidades vizinhas, né? Como é que é um pouco? Fala um pouco das atividades aí em Mogi Guaçu.